Senão dá o eco. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar esse culto. Vamos orar ao nosso Deus para entregar esse culto a Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, unidos, ó Pai, em espírito, ó Pai, levando ao Senhor as nossas orações, querendo entregar a Ti, ó Deus, louvores e ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, Deus. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Pai de amor, recebe, ó Deus, o culto que nós vamos Te entregar. Tudo que nós vamos fazer aqui, ó Deus Santo, é para Te louvar, é para Te adorar, é para Te agradecer. Muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Recebe este culto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai fazer uma leitura bíblica lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 25 a 31. Você pode aí abrir a sua Bíblia e acompanhar. Isaías 40, versículos de 25 a 31. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus pela palavra dele, que sempre fala aos nossos corações. Agora a gente vai ter mais um momento de louvor com a família Boechat. Eles vão entoar ao Senhor duas músicas. Primeiro, 2 presentes. Boa noite. Vamos? Doce presença. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já
Te amo, ó Deus. A gente vai entrar. Te amo, ó Deus. Te amo, Deus. Lembra, Camille, da introdução? Aquela que eu Te sei. amo. Nath. Não, vou fazer com essa palhetinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e. Te amo, Ó Deus, da minha salvação, não há na terra ou no céu bem maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. eu te amo, Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há lugar no céu bem maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te Vou olhar em teus olhos. vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Tudo bem, Camille. Amém. Fazer mais coisas. Obrigado, família Boechat. Vamos continuar louvando o nosso Deus, engrandecendo o seu nome. E agora eu convido você que está aí comigo a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. A gente vai ler dos versos 8 a 14. Lemos agora há pouco Isaías 40, de 25 a 31. Agora leremos os versos de 41, dos versos de 8 a 14. Eu vou ler esse texto e eu espero que os irmãos me acompanhem na leitura. Isaías 41, de 8 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes. Eu chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. E os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. O Senhor mesmo nos ajudará. Ele nos escolheu, ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta, nos protege, e por isso nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer o dia mau, porque ele certamente nos ajudará. Eu vou orar nesse momento, vou fazer uma oração já pedindo a Deus pela mensagem que vamos ouvir. Após a mensagem, teremos mais um momento de louvor. A família Boechat vai nos auxiliar. E eu quero orar com você, pedir que Deus nos fortaleça. Que Deus, aquele que não cansa nem se fadiga, como foi lido aqui pela Juliana, Ele mesmo é quem nos fortalece, Ele mesmo é quem nos sustenta. Vamos orar por seu sustento, por sua ajuda. Vamos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já tem feito a nós, pelas vidas que têm sido transformadas e pelas vidas que têm sido nossos amigos, que têm sido recuperados nesses dias de dificuldade também, irmãos que temos visto que se adoentaram e estão se recuperando. Vamos ser gratos a Deus também por isso. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti, pois o Senhor mesmo foi quem nos escolheu, o Senhor nos recebe, o Senhor nos ajuda e diz que nós não devemos temer. Pai, se o Senhor nos diz para não temer, nós podemos confiar e podemos realmente não temer. Fortalece os nossos corações em Ti, Deus. É possível que nossos corações ainda estejam vacilantes. É possível, Deus, que nossos corações ainda tenham medo de algumas circunstâncias. Mas eu te peço, ó Deus, nos ajude a não temer. Nos ajude a confiar plenamente em Ti. Pai, nós somos gratos a Ti por aqueles que conhecemos, pelos amigos, Deus, que estiveram doentes, mas graças a Deus se recuperaram. Somos gratos a Ti por aqueles que saíram da UTI. Somos gratos pela expectativa que temos dos nossos irmãos que estão internados saírem, Pai, pelo nosso irmão Gilson. Pai, obrigado por aqueles que estiveram conosco esse tempo e aprova o Senhor que partissem, Deus. Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade. Te pedimos pelo nosso país. Fortalece-nos, Pai, abençoe os nossos governantes, dá direção, Deus, para que tomem decisões acertadas. A Tua palavra nos diz para orarmos sempre por eles, para que venhamos viver dias melhores, e nós clamamos a Ti, Deus. Dá-nos dias melhores, Deus, transforma o coração dos nossos governantes para que eles nos conduzam conforme o Teu querer. Pai, nós clamamos a Ti que os nossos corações agora estejam abertos para ouvir Tua voz. Nos ajuda a estar completamente atentos, Deus, àquilo que o Senhor vai nos ensinar. Fala conosco através da mensagem do Teu servo. Nos ensine, Deus, para a Tua glória, a nossa oração nessa noite. Deus, fala profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir a mensagem do nosso Deus através da pregação do pastor Cláudio. E depois da pregação, teremos mais um momento de louvor, mais uma música que a família Boechat irá cantar. Olá, meus amados irmãos em Cristo, irmãos da Igreja Batista Ebenezer e demais irmãos espalhados por esse estado, por esse país e, quem sabe, pelo mundo. Espero que a mensagem da Palavra de Deus possa ajudá-los e dar a todos ânimo para enfrentar dificuldades. O tema da mensagem desta oportunidade é o seguinte: Selá Amalecote. Meu prezado ouvinte, é uma expressão hebraica que foi preservada em algumas traduções, como a Almeida e a NVI. Selá Amalecote, que significa pedra de escape. Isso está no texto de 1 Samuel 23, de 24 a 28. Amados irmãos, o cuidado de Deus com seu povo é algo marcante na história bíblica.
Até Caim recebeu uma marca para ser poupado de ser assassinado. Outros, desde Abraão, passando pelos outros patriarcas, pelos profetas, juízes e reis, foram guardados e ajudados por Deus quando passavam por dificuldades. Vamos lembrar o fato de Gideão perseguindo 15.000 homens com apenas 300 soldados, que mesmo cansados e com fome, continuavam a perseguição por causa do ânimo que Deus dava para eles. Só Deus pode fazer isso. Está lá em Juízes 8, versículo 4, e eu vou ler para os amados irmãos. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuavam a perseguição. Como isso é possível? 300 soldados perseguindo 15.000 soldados. Isso é possível com um Deus que guarda, que anima e que fortalece. Quando Elias passava por uma seca de 3 anos, diz a Bíblia, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. 1 Reis 17:6. Deus, meus amados irmãos, não tem dificuldades para socorrer as pessoas que Ele ama, que Ele quer bem. Nesse cuidado amoroso e fiel, nós vemos o poder e a soberania de Deus. Deus é capaz de mover céu e terra para ajudar os seus. Ele é capaz de fazer chover pedras para ajudar um Josué numa batalha. Ele é capaz de fazer o Jordão, na sua cheia, ser dividido, para poder o seu povo passar. E quando o rei Josafá, cercado e com medo da multidão que vinha de Edom, disse o seguinte: porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. 2 Crônicas 20:12. Deus foi para Josafá um Selá Amalecote, uma pedra de escape, que lutou a sua luta. Josafá passou 3 dias colhendo os despojos que os inimigos deixaram. E o que dizer de Ezequias, socorrido por Deus contra Senaqueribe? Deus foi para Ezequias um Selá Amalecote, uma pedra de escape, e enviou um anjo que matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Que Deus maravilhoso que socorre e guarda o seu povo. A história bíblica mostra como Deus socorre os seus. Agora, se nós observarmos pelo tempo de reinado e pelas constantes guerras, dificilmente encontraremos alguém que foi mais ajudado que o rei Davi. Os salmos estão aí para mostrar o quanto esse rei foi ajudado. Nesse texto de 1 Samuel 23, 24 a 28, onde encontramos a expressão Selá Amalecote, que foi preservada pela Almeida 21 e a NVI, percebemos como esse Deus tem tudo sob controle e como ele age para socorrer os seus queridos. O rei Saul estava furioso, tentando matar Davi. Passou a persegui-lo, mas Davi, sempre guardado por Deus, escapava desse furioso rei. Nesse texto, algo marcante aconteceu. Deus permitiu que Saul chegasse perto de Davi, quase com as mãos em Davi. Esse texto na Bíblia Viva diz assim: quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, Davi fez o melhor que pôde para escapar, mas não adiantou nada. Amados irmãos, pelo que parece, Davi estava cansado, com medo e muito perto de ser preso e morto por Saul. Davi fez o que estava ao seu alcance, mas estava prestes a sucumbir nas mãos de Saul. Mas, de repente, vem um mensageiro e dá a seguinte notícia a Saul: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Amados irmãos, por causa dessa notícia, Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, diz a Bíblia, aquele lugar se chamou Selá Amalecote, que significa
pedra de escape. Amados irmãos, às vezes a vida se apresenta assim, sem saída, sem socorro, sem escape. Nessas condições é bom lembrar de Selá Malecote, a pedra de escape. É bom orar como Josafá. Ele orou assim: nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Como tudo está sob o controle absoluto de Deus, eis que chega um mensageiro para avisar o rei Saul: os filisteus estão invadindo o seu país. A palavra de Deus é muito bela, é uma passagem interessante. Saul estava quase pegando Davi. De repente, veio um mensageiro, diz a Bíblia. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Amado irmão, Deus pode deixar a situação ir ao ponto de parecer que o fim chegou. Isso Ele permite até mesmo para fortalecer a fé dos seus filhos e aperfeiçoá-lo. Imagine Davi fugindo por desertos, montanhas e vales. Imagine o inimigo já no cangote, prestes a dar o bote final. E de repente, Deus aparece com o livramento, com o escape, com ajuda. Como disse os filhos de Corá no Salmo belíssimo 46, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Mesmo porque Ele nunca esteve longe. Deus é sempre um Selá Malecote, uma pedra de escape. É possível, amado ouvinte, que nesse momento muitas lutas estejam sendo travadas por ti. Muitos dilemas para você resolver. Alguns aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Para tudo isso, meu prezado ouvinte, há uma Selá Malecote, uma pedra de escape. Deus é uma pedra de escape. É também um Ebenezer, uma rocha, uma pedra de ajuda. Ele é uma rocha que tira qualquer pé da lama e ainda dá um novo cântico para os seus lábios. Como disse o rei Davi em Apuro: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, 4-6. Amados irmãos, Davi continua nesse belíssimo salmo. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Amados em Cristo, diante de situações difíceis, a solução é Jesus Cristo, a rocha. Por meio de Jesus, a paz volta a reinar, pois sua morte acaba com a inimizade entre Deus e os homens. Por meio de Jesus, a vida faz sentido, pois passamos a viver para Ele, nosso Criador e Redentor. Por meio de Jesus, podemos fazer do Salmo 46 a nossa regra de fé e esperança e falar como os filhos de Corá: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou como as demais versões belíssimas que eu passo a falar para os irmãos desse mesmo texto. Diz assim: socorro bem presente nas tribulações. Outra diz assim: auxílio sempre presente na adversidade. Ou socorro que não falha em tempos de aflição. É um socorro infalível nos tempos de angústia. Diz ainda: defensor sempre alerta nos perigos. Auxílio encontrado sem falta em tribulações. Uma ajuda encontrada prontamente durante aflições. E para encerrar, diz assim: Ele
é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Tudo isso versões do Salmo 46, verso 1. Amados irmãos ouvintes, infelizmente as pessoas nascem, vivem, envelhecem e morrem sem confiar em Deus. Elas olham para trás e dizem que os anos foram jogados fora. Alguns tiram a própria vida devido a tanta aflição. É triste lembrar alguns fatos históricos. Em 4 de agosto de 1962, depois de 4 tentativas de suicídio, num sábado, Marilyn Monroe entrou em coma por causa de uma overdose de soníferos e aos 36 anos jamais acordaria de novo. Recentemente, em 4 de maio deste ano, um artista famoso também suicidou. Ele deixou uma carta que ainda está sendo analisada para confirmar a autoria, e na carta temos o seguinte teor: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. Segundo alguns, foi a carta que Flávio Migliaccio deixou. Este não é o caminho, mas muitos querem seguir por ele, como foi o caso de Santos Dumont, Whitney Houston, Robin Williams e mais 13 mil brasileiros, todos os anos tiram a própria vida. Tudo porque não tem um selar malecote, uma pedra de escape como Jesus. Ela está presente, basta abrir os olhos para vê-la. É triste olhar para essas pessoas e saber que eles não têm uma selar malecote, uma pedra de escape. Jesus, amados ouvintes, é a nossa pedra de escape. Jesus é a rocha espiritual que descedentou os israelitas por 40 anos, conforme 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Jesus é a pedra angular de Isaías 28, 16, que diz assim: aquele que nela confia não foge, não se apressa para fugir. Ou, como diz Almeida 21, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, põe em Sião uma pedra como alicerce, pedra provada, aprovada, pedra angular, pedra preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. Ou, como disse Pedro, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. 1 Pedro 2, 6. Amados irmãos, Davi confiava em Deus. Davi era diferente. Por isso ele pôde escrever esse salmo lindo de número 28, pois ele teve um bom final. Ele confiou, foi socorrido e disse o seguinte: por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi, e sua posteridade para sempre. Ele poderia ainda falar como Paulo falou: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4,18. Amados, o rei Josafá não sabia o que fazer, mas ele sabia para onde olhar. Amados irmãos ouvintes, olhe para Jesus, a pedra de escape, e Deus há de socorrê-lo no momento oportuno. Que Deus a todos abençoe. Amém. Vamos cantar Deus do Impossível, uma música que fala sobre momentos de aflições em que nós podemos confiar no Senhor e colocar diante dele nossos anseios. Ele vai nos atender.
Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados e como pensamos, Ele não ouviu. Então, dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Vem o socorro, meu Deus, vai fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus é impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Nós pensamos que o nosso programa é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados e como pensamos, Ele não ouviu. Então, dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Vem o socorro, meu Deus, pode fazer muito mais.
Amém. Quero agradecer a participação da família Boechat. E agora eu vou chamar o pastor Cláudio, ele vai fazer a oração final. Antes da oração, eu queria dizer aos irmãos que a gente está tentando ajustar da melhor forma o nosso modelo de culto online. A gente estava com dificuldade de conexão em alguns momentos. Tentamos fazer algo hoje para melhorar, mas não deu certo. Pastor, eu queria pedir para o senhor habilitar seu microfone, por favor. Habilitar o microfonezinho aqui, ó, para a gente poder, o senhor poder falar já. Não deu muito certo. Então, na semana que vem, a gente vai ver como a gente vai fazer para ficar da melhor forma possível. E quando encerrar o culto, eu vou deixar nos comentários aqui o link da mensagem. Vai ter só o link da mensagem e um outro link muito especial, que foi o da homenagem Dia das Mães, que foi feito pelas irmãs da nossa igreja. Então, pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, né? Pelos filhos. Então, o pastor Cláudio agora está com a palavra para orar, fazer a nossa oração de encerramento, e depois da oração estaremos encerrados. Ok, vamos então agradecer ao nosso bondoso Deus, esse Deus que faz com que nós possamos voar como asas de águias. Oh, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Que Deus nos ajude a confiar sempre nele, como uma pedra de escape. Oremos. Pai eterno, nós reconhecemos a tua grandeza, o teu imenso poder. Reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor para termos suprimentos diários, para termos alegria e paz, para termos esperança num mundo cheio de aflições. Pai, nós reconhecemos que é o Senhor a nossa pedra de ajuda e a nossa pedra de escape. Pai, continue a abençoar o teu povo como o Senhor ensinou em sua palavra, que a bênção está sobre a cabeça do justo. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor pode nos abençoar por meio de Jesus Cristo. Pai, nos ajude a mantermos a nossa fé, a mantermos a nossa esperança no Senhor. Pai, não deixe que haja arrefecimento na fé e no desejo de servir ao nosso Salvador Jesus Cristo. Queira abençoar cada membro desta igreja, cada congregado, cada amigo nosso, Senhor. Pai, muito obrigado. Continue a nos ajudar e a nos socorrer. Pai eterno, ajude a nossa pátria. Queira abençoar a nossa liderança, que sejam sábios nas tomadas de decisões. Pai, nos ajude para termos dias de paz e de tranquilidade. Queira socorrer, Senhor, cada um que está sofrendo por meio dessa doença. E muito obrigado por aqueles que o Senhor já recuperou. Pai, obrigado porque temos o Senhor como a nossa pedra de escape. Eu oro, Senhor, agradecido por tudo. Em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso invencível Senhor e Salvador, que a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus esteja com os crentes da Ebeneze e das demais igrejas espalhadas por toda a terra. Em nome de Jesus, amém.